Olá pessoal, então vamos lá para a nossa aula 9, iniciar a explicação do conteúdo sobre gestão de estoque. Nesta aula nós vamos ver o que é estoque, por que deve haver estoque, quanto pedir, é uma decisão de volume, quando emitir um pedido, já é uma decisão de timing, e como o estoque pode ser controlado. Então, mais uma vez, a figurinha para posicioná-los do que vamos tratar dentro deste conteúdo. Então, novamente, estamos na parte da entrega e hoje vamos falar especificamente o tópico de gestão de estoque e a importância dele para todo o processo de produção e operações. Então, pessoal, a primeira explicação que deve ser feita, o que é estoque, né? Estoque nada mais é do que a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Então, nós vamos tratar aqui, lembrem que estoque é algo físico, tangível, tá? Assim como tem estoque em um supermercado de arroz, de feijão, em um armazém de grãos, estoque de soja, em uma prestadora de serviço, estoque de papel. Então, tudo isso é estoque, algo que é físico e que demanda um espaço físico para ser armazenado. Então, todas as operações, em definitivo, ela mantém estoques, tá? Mesmo que seja uma empresa que presta serviço, como um hotel, por exemplo. Um hotel vai ter que ter estoque de comida, vai ter que ter estoque de material de limpeza. Um hospital vai ter que ter estoque de material para fazer cirurgia. Então, tudo isso, todas as operações, por definição, mantêm estoque. Algumas usam o estoque é primordial, é um fator necessário e obrigatório que traz um diferencial competitivo, como um supermercado, por exemplo. Em outras operações, o estoque é menos importante, mas não quer dizer que não seja importante também e por isso merece que seja gerenciado. Essa figurinha eu recomendo que vocês deem um pause no vídeo e observem ela com muita calma, porque ela retrata muito bem o papel e a importância do estoque dentro de qualquer operação. Então, no primeiro quadrante do lado inferior esquerdo, você tem o fluxo de entrada, que está em negrito, e um fluxo de saída que está mais bem visível, né? Mais branco. Então, lá em cima, o fluxo de entrada, o suprimento do processo anterior. Então, assim, você precisa levar em consideração o seguinte quando se fala de estoque. De novo, você tem, de um lado, o suprimento, que ele é incerto também. Você tem fornecedores. E é por isso que nesse quadradinho do tempo você vê uma curva que sobe e desce. Você tem fornecedores que ora entregam no tempo, ora atrasam, ora pode acontecer alguma coisa que pode dar um problema na entrega. E você tem do lado inferior direito o tempo da demanda também. Como vimos na nossa aula anterior, a demanda também é desconhecida. Então, ora ela aumenta, ora ela diminui. O que acontece? Essa figura do centro que mostra o estoque, você tem um fluxo de saída que ele é sazonal e aleatório, não é? Você vai vender os produtos, por exemplo, eles vão saindo, só que você desconhece a sua demanda. Ora, você conhece um pouco mais, dependendo do produto, ora você conhece um pouco menos. Quanto mais incertezas há na demanda, maior a quantidade de estoque que você vai precisar. Porque não pode faltar estoque, né? Se faltar estoque, isso é um fator decisivo para o seu cliente, o consumidor, deixar de comprar de você. E aí você tem o fluxo de entrada abastecendo esse estoque e do outro lado você tem a sua demanda. O grande X da questão deste conteúdo é qual é a quantidade ideal de estoque a se manter. Por quê? De um lado, o estoque tem algumas vantagens e de outro, o estoque tem algumas desvantagens, o que é chamado de trade-off. Então, qual é o nível ótimo de estoque que eu preciso ter? Já adianto que isso vai depender de cada setor, de cada produto, da concorrência, de fatores sazonais e aleatórios, de adversidades. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Há um cálculo que eu vou mostrar mais adiante para vocês, que é o LEC, o Lote Econômico de Compras, que ele ajuda, facilita a tomar essa decisão.
Então, a grande questão que emerge é manter ou não manter estoque? Sendo mais específico ainda, qual a quantidade ideal de se manter estoque? Então, não existe operações, ou dificilmente vocês vão encontrar uma operação, que trabalhe com a filosofia do just in time, que é a filosofia de estoque zero. Eu falo que isso é uma utopia. Não tem como você ter zero de estoque, a não ser que você seja uma plataforma de venda e você faça somente a venda e o estoque quem vai entregar é um fornecedor seu, não vai passar pela sua empresa física. Aí, fisicamente, você não vai precisar de espaço para manter estoque. Quem vai entregar é o seu fornecedor, tudo bem. Mas levando em consideração que você trabalha com estoque físico, então não existe em definitivo a possibilidade de você não ter estoque. Por exemplo, você chega num supermercado, e chega lá não tem estoque nenhum, o que vai acontecer? Ninguém vai comprar. Chega num hospital para fazer uma transfusão de sangue, por exemplo, não tem estoque nenhum, o que vai acontecer? Você vai morrer. Né? Então, assim, o que acontece é, qual é o mínimo de estoque possível que eu preciso de ter para dar conta de atender a minha demanda? Essa é a grande chave da questão. E aí eu deixo aqui para vocês esses dois casos super interessantes de dois setores totalmente diferentes que mostram para vocês a importância que é de se ter e de se manter em estoque. Né? Hora mais, hora menos. Deem uma lidinha no nosso livro que eu deixei à disposição para vocês no Aprender 3. Então, gente, vamos entrar no nosso item 2, que versa sobre por que deve haver estoque. Né? Por que existem estoques? Então, ele existirá porque existe uma diferença de ritmo entre fornecimento e demanda. Como eu disse para vocês na nossa figurinha do slide 5, de um lado você tem um fornecimento, os fornecedores seus que podem flutuar. Seu fornecimento pode flutuar sazonal e aleatoriamente, e de outro você também tem uma demanda que pode flutuar sazonal e aleatoriamente. Dito isso, eu vou precisar de ter estoque, chamado de pulmões, eu vou precisar de ter estoque para corrigir esses eventuais problemas. Se o meu fornecedor atrasar demais e eu não tenho estoque, eu não vou ter produto para vender. Se eu tenho estoque, eu vou conseguir esperar até chegar. Se eu vendi outro lado, se eu estou vendendo muito mais do que eu esperava, se eu não tenho estoque, vai faltar. Se eu tenho estoque, eu vou conseguir atender a minha demanda. Claro que daqui a pouco eu vou falar das desvantagens de ter estoque, né? Então, se o fornecimento de qualquer item ocorresse exatamente quando fosse demandado, ou seja, se eu sempre soubesse a minha demanda, eu não precisaria de manter estoque, né? Bastava eu ter um contrato com um fornecedor. Pedi agora, entregou agora, então não precisava ter estoque. Isso é possível? Não. Pediu o produto imediatamente, ele chegou imediatamente? É possível? Não. Então por isso que eu vou precisar de manter estoque. Se uma operação pode fazer esforços para casar as taxas de fornecimento e demanda, acontecerá uma redução em seus níveis de estoque. Então, já entrando em outro assunto, da questão especificamente do planejamento e controle, ou a gestão de estoque, ela existe justamente para isso. Então, se você tem uma demanda que é desconhecida e um fornecimento que é desconhecido, se você planeja isso, começa a fazer ações que possam melhorar a previsibilidade de fornecimento e demanda, o que isso vai acontecer? Vai fazer com que eu possa ter menos estoque. Eu tenho um fornecedor que ele atrasa muito. Qual que é a ferramenta de gestão que eu tenho que fazer? Troca o fornecedor, contrata um fornecedor, faz um contrato formalizado e institui cláusulas contratuais com multas pesadas. Ele vai diminuir o seu atraso, mas possivelmente o produto dele pode ser mais caro. Então, de novo, tem os trade-offs. Como é que eu faço para melhorar a minha previsão de demanda? Você pode instituir programas avançados. Hoje você tem vários programas de nível de demanda avançados que você faz com que softwares, né? Faz com que você conheça um pouco melhor a sua demanda. Mas para isso tem um preço também. Se eu conheço melhor, então, o meu fornecimento e a minha demanda, isso facilita a minha gestão de estoque e, necessariamente, o meu nível de estoque vai diminuir. E isso sim aproxima-se da filosofia just in time, que é somente no tempo, né? Então, eu ter estoque somente o necessário.
Essa que é a grande filosofia do Just in Time. Eu leio muito e muita gente fala Just in Time é a filosofia de estoque zero, mas não leiam como zero de estoque. É ter o mínimo, Just in Time é ter o mínimo possível para você conseguir atender a sua demanda na plenitude. Então, depois vocês deem um pause com calma e vejam esse quadro com calma. Mas, primeiro, vou falar de algumas razões para não ter estoque. Né? Primeiro, estoque é dinheiro. Né? Então, estoque ele gera um custo para a organização. Quanto maior o nível de estoque, mais capital investido eu vou ter que ter, maior o meu custo. Além disso, quanto mais estoque eu tenho, mais espaço eu vou precisar para armazená-los. Né? E aí depois tem as variações aí na figurinha para vocês lerem. Afeta a qualidade, porque se eu tenho muito estoque e não vendo esse estoque, ele pode se deteriorar ou ficar obsoleto. E aí depois eu tenho que fazer promoção para perder dinheiro, para escoar esse produto o mais rápido possível. E a operacional / organizacional pode ocultar problemas. Quanto maior o nível de estoque, mais difícil de você controlar e mais difícil de você enxergar os problemas. Pensem vocês com uma área de 10 mil metros quadrados cheio de produto de estoque. O quanto difícil é de você gerenciar todo esse estoque. E isso aumenta os problemas e podem ocultar questões que você só consegue enxergar depois quando a conta vem. Por outro lado, você tem as razões para manter estoque. Então, uma hora ele é desvantajoso, outra hora ele gera vantagens. Cabe ao gestor identificar o que é melhor para determinado tipo de negócio. Então, algumas razões. Primeiro, compras ou produção de formas mais econômicas. É óbvio que quanto maior o volume que você fizer de compras, mais redução de custo você vai ter. É economia de escala aqui, né? Se você compra 1.000 ao invés de comprar é óbvio que você vai ter descontos, né? E você vai conseguir um preço melhor. Inclusive, o próximo que é a redução de fretes. O frete para um caminhão cheio é mais barato do que para um caminhão meio cheio ou um caminhão vazio. Então, óbvio você pensar que você vai ter redução de frete também. Previne incertezas de desabastecimento, né? Por exemplo, agora na pandemia, né, do que nós estamos vivendo, quando a demanda aumenta demais por um produto, por exemplo, álcool em gel ou máscara, se você tivesse isso estocado, você não ia ter problema de desabastecimento, você ia ter o produto para entregar. Aqui isso é chamado de forma técnica de disponibilidade, tá? Mas, de outro lado, também você vai ter um custo maior por ter que ter o estoque. Reduz efeitos de sazonalidade. O que é sazonalidade? Ora, você vende muito, ora você vende pouco. Ora, você produz muito, ora você produz pouco. Produtos sazonais são produtos de época. Tá? Vendas sazonais são vendas de época, por exemplo, Páscoa, Natal. Então, se você tem estoque em épocas sazonais, o que acontece? Se você tem estoque, você consegue atender a demanda e você minimiza os efeitos da sazonalidade. Você consegue entregar o produto conforme acordado. Pode aumentar de valor no tempo, isso acontece menos, mas nós estamos vendo isso inclusive neste momento. Né? Por exemplo, os preços dos produtos aumentando vertiginosamente. Né? Quando você tem estoque, você ganha dinheiro, porque você tinha o dinheiro, o produto parado. Por exemplo, carro, né? Ele aumentou o valor consideravelmente. As montadoras que tinham carro em estoque, inclusive já venderam todos e aumentaram o seu valor. Um supermercado que tinha alimentos em estoque que não sejam perecíveis, obviamente, eles aumentaram muito de valor. O arroz, por exemplo, né, que é um caso mais clássico, ele aumentou mais de 100% no ano passado, no final do ano passado. Se tivesse em estoque, você ia ganhar dinheiro com isso. Reduz custos de ociosidade. Se você tem sempre estoque, você não precisa de parar a sua produção. Então, assim, eu vou manter o nível de estoque maior para não correr nenhum risco de faltar. Se não vai faltar, o meu processo de produção sempre pode continuar. Se correr o risco de faltar e se definitivamente faltar, o que vai acontecer? A produção vai parar. E é óbvio, isso gera um melhor atendimento aos consumidores que tem o produto de pronta entrega, comprei agora, recebi agora, não vou precisar de esperar. Isso gera uma vantagem, inclusive, competitiva. Pessoal, então nossa primeira aula é isto. Vamos dar sequência aí no nosso próximo conteúdo. Um abraço.